Quem come deste pão viverá para sempre. Merendas religiosas, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Quão grande é a importância da festa que celebramos. Celebrar a festa do Santíssimo Sacramento como uma necessidade de glorificar, adorar o Senhor dos Senhores. Nosso Senhor Jesus Cristo institui o Santíssimo Sacramento para a nossa salvação, para que pudéssemos estar em comunhão com Ele, em união com Ele, constante, diariamente, de modo que na luta que é esta vida, na luta que é a salvação das nossas almas, nós pudéssemos ter um alimento. O alimento dos viajantes, nós que estamos na caminhada para o reino dos céus, o alimento daqueles que estão em breve caminhando para o encontro com Deus. Assim, se os sagrados mistérios de nosso Senhor, que foram conferidos aos homens para dar a sua graça, conferir a sua graça, nenhum pode se comparar ao Santíssimo Sacramento. Toda a vida sacramental da igreja aponta para a Eucaristia. Receber nosso Senhor deve ser no coração do fiel, daquele que busca a salvação, a santidade, um momento de grande alegria. Por isso que não haja tédio na Santa Missa, que não haja reclamações, murmurações. Quinta-feira de Corpus Christi, tenho que ir à Santa Missa. Não, pelo contrário, grande alegria no meu coração. Hoje é dia do Senhor, hoje é dia de Corpus Christi, dia da Eucaristia. Hoje irei visitá-lo no Santíssimo Sacramento. O Senhor amou os seus e amou até o fim, de tal modo que, para testemunhar esse amor, do modo admirável, sabendo que chegaria sua hora para partir ao Pai, consumou esse mistério, de modo e a fim de que jamais se apartasse de cada um dos seus. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. A presença de Jesus Cristo, ela é real. Nosso Senhor prometeu, não nos deixou órfãos, pelo contrário, está sempre entre nós, sempre na sua casa, na igreja, sempre no Santíssimo Sacramento. Santo Agostinho, comentando acerca dessa relação que nosso Senhor tem de amor conosco, de comunhão, de união, e que nós temos com Ele, ele diz: os homens que não têm religião, naturalmente desejam carne e bebida, para satisfazer dois apetites, a sede e a fome. Porém, buscam aquilo que não vai satisfazer realmente a sua fome e a sua sede. Pois quanto mais o homem bebe, quanto mais o homem come, em breve terá novamente fome. Por isso, Santo Agostinho vai dizer, esse efeito de acabar com a sede e de acabar com a fome só é realmente produzido por aquela carne e por aquela bebida que torna aqueles que os recebem imortais e incorruptíveis. No céu não teremos sede, nem fome, nem dor, nem tristeza, mas a plena alegria de estar na presença de Cristo e dos santos. É a comunhão dos santos no céu, a igreja triunfante. Essa alegria já deve ser representada no momento da minha comunhão. Estou recebendo no meu coração nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Quando eu morrer no céu, Ele irá me receber. Deus é infinito. Não há um espaço no céu que não habite Deus. Se a Eucaristia entra no nosso ser, nós entraremos em Deus. A partir disso, temos que meditar que precisamos nos purificar, nos santificar. Deus nos salva, mas quer que nós sejamos santos. Poderíamos comparar, e São Pedro, Julião Eimar faz muito bem essa comparação, precisamos ser hóstias. Precisamos ser como o Santíssimo Sacramento, ou seja, ofertar-nos a Deus
e sermos puros. Uma vida de pureza, uma vida como um sacrifício de louvor, de ação de graças, de reparação a nosso Senhor. Assim sendo, continua Santo Agostinho, do mesmo modo que o pão é uma quantidade de grãos unidos numa só massa e o vinho uma quantidade de uvas unidas, assim é a sociedade dos santos no céu. Por isso nós dizemos sacramento da Eucaristia, mas também sacramento da comunhão. Comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão com os santos no céu, comunhão com a igreja. Colocar Cristo fora dessa comunhão é adorar, é buscar meramente o homem. Não podemos reduzir o sentido da celebração a um mero encontro entre irmãos. Não. Todos vêm aqui para encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, para encontrar-se com o Senhor. Ao mesmo tempo que é chamado de comunhão, o catecismo nos fala que também é chamado de Eucaristia, termo que podemos traduzir como ação de graças ou uma boa graça, a melhor das graças, receber nosso Senhor. Com propriedade é dito, nosso Senhor é a mais importante de todas as graças, não só por prefigurar a vida eterna, isso nos lembra São Pedro, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Quando o nosso Senhor diz que a sua carne é verdadeiramente comida, o seu sangue é verdadeiramente bebida para os judeus, e estes não entendendo, ficam escandalizados e se distanciam de nosso Senhor, nosso Senhor pergunta aos apóstolos, e vocês também não irão embora? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Assim, nosso Senhor já profetizava, explicava o que seria a celebração da Eucaristia. O que nós aqui fazemos não é o que melhor os homens puderam produzir a Deus, não, pelo contrário, é aquilo que Deus fez de melhor para os homens. A Santa Missa, a celebração não é nossa, é de Deus, é o próprio Cristo que celebra. O sacerdote apenas empresta seu corpo, a sua voz, mas celebra na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então assim, receber nosso Senhor é receber uma grande graça. Contudo, o que nosso Senhor fez na instituição desse mistério, nós vemos, que Ele tomou o pão e rendeu graças, agradeceu a Deus, rendeu a graças, ação de graças, Eucaristia. Comunhão, ação de graças e também nós lembramos que a Eucaristia é sacrifício, é o sacrifício de nosso Senhor. Nós recebemos Jesus Cristo, a exemplo da comunhão na última ceia, mas também participamos do sacrifício de Cristo no Calvário. São duas realidades sempre presentes. Excluir uma e apenas adotar a outra é não querer aquilo que nosso Senhor quis. São João Damasceno, falando então da comunhão, da Eucaristia, ele nos diz: este sacramento nos liga com Cristo, faz-nos participar de sua carne e divindade. Comungar é ter dentro de si Deus. Assim como o Espírito Santo habita a nossa alma, nós somos templos do Divino Espírito Santo, cada um de vós é templo da Santíssima Eucaristia. Porém, cada um de uma forma. Há templos magníficos, verdadeiros tronos para o Senhor. Há outros que têm emprestado o seu templo para o pecado. Têm emprestado a sua casa aos inimigos de Deus. Devemos nós ter em grande valor, em grande conta, estar em estado de graça, porque o meu corpo, a minha alma, recebe o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ir à missa e comungar não pode ser uma mera atividade do meu cotidiano. Não, aquilo que há de mais importante, estarei sempre preparado. Se Jesus Cristo fosse em pessoa, se nós vivêssemos
no tempo de nosso Senhor e soubéssemos que após muitos milagres e professássemos a nossa fé, Jesus iria nos visitar em nossa casa. Como nós arrumaríamos a nossa casa? Né? Ficaríamos perplexos, não saberíamos o que fazer? Pois bem, nosso Senhor pode todos os dias visitar a sua alma em cada santa missa. Estejais preparados e buscai amá-lo com todo o fervor. Assim, nosso Senhor, então, nos faz participar de sua carne e também da sua divindade. No momento da comunhão, Deus está dentro de nós. Se o céu vai ser essa intimidade com Deus, que possamos, no momento da comunhão, crescer, elarguecer essa intimidade. Amigos conversam entre si. Se não conversam, só se veem, são conhecidos. Que eu não seja um mero conhecido de nosso Senhor, a qual eu aceno algumas vezes na semana, não. Ter um profundo diálogo na oração, sobretudo no momento da comunhão. Nos faz participar de sua carne e divindade e une-nos, congrega-nos uns aos outros, articulando, por assim dizer, num só, no mesmo Cristo. Então essa união, a Eucaristia nos une para celebrar validamente a Eucaristia, licitamente a Eucaristia, é necessário estar em comunhão. Comunhão com o Papa, comunhão com a igreja. Não faz sentido, né, sair da igreja buscando a sua salvação. É sair da barca de Pedro, essa que nunca irá afundar, para se lançar ao mar com medo de se afogar. Ora, fora da barca, irá com certeza se afogar. Então a Eucaristia também nos leva a essa união, essa comunhão. Não adianta eu buscar a minha salvação, eu querer salvar-me e não buscar a salvação do meu próximo. É esse trabalho conjunto, esse trabalho na igreja. Quando ontem fazíamos os tapetes de Corpus Christi, podemos dizer que víamos aquela união, cada um com a sua função. Alguns com uma função mais importante, alguns eram certos artistas, outros com a função mais simples, mas todos trabalhando unidos para glorificar o Senhor. Nosso Senhor vai dizer, Santo Afonso Maria de Ligório, ele, ao instituir a Eucaristia, ele quis que pudéssemos adorá-lo, louvá-lo, glorificá-lo de perto. A presença de Jesus é muito perto de nós. E a igreja cada vez buscou crescer nessa devoção à Santíssima Eucaristia, né? Deus moveu a igreja até no século XIII ser instituída a festa de Corpus Christi. Então a igreja, ela cada vez buscou glorificar de um modo melhor e mais pleno a nosso Senhor. E tudo isso por conta de um tríplice preceito. O que nós devemos a Cristo na Eucaristia? Em primeiro lugar, veneração. É o Senhor, é Deus. Para compensar-lhe, de algum modo, esse estado de aniquilamento. Deus se fez um pequeno pedaço de pão. Nós temos o dever de elevá-lo, de glorificá-lo, de adorá-lo e não reduzi-lo. Ele já reduziu-se suficientemente. Devemos nós, então, essa veneração, essa glorificação. Além da veneração, gratidão. Render graças a Deus. Vai dizer São Pedro de Alcântara, precisamos sim render graças a Deus, como a esposa, que é a igreja, durante a longa ausência, quis dar uma companhia. Então nosso Senhor, subindo aos céus, para não deixar a igreja sozinha, sua esposa, quis dar-lhe uma companhia. Ou seja, instituiu esse sacramento no qual reside em sua pessoa. A melhor prova que lhe podia dar do seu amor. E assim, aos fiéis, seus filhos. E por fim, a festa de hoje também quer tributar a Jesus a reparação.
Precisamos reparar a divina Eucaristia tão ultrajada, sobretudo e primeiramente, conforme nos pede também nosso Senhor, por aqueles que atacam e profanam o Santíssimo Sacramento. Um crime contra Deus. Por outros que muitas vezes não diferenciam nosso Senhor nas suas vidas ou na igreja, e também por aqueles que se recusaram a crer. Uma reparação, porque isso é uma injustiça. Nosso Senhor morreu por nós. Nosso Senhor se fez Eucaristia por nós. Mas muitos, ao olhá-lo, dizem não. Assim, a igreja vê que a maior parte dos homens recusa adorá-lo e recebê-lo pelo que é neste adorável sacramento. Se olharmos para a nossa cidade, quantas pessoas, quantos dizem acreditar em nosso Senhor? Quantos são, de fato, católicos? Mas se nós perguntássemos quantos vieram à Santa Missa, quantos buscaram comungar e estar preparado para receber nosso Senhor, poucos irão responder sim. Poderemos dizer que o tamanho de toda a população são poucos os que buscam a Cristo, os que buscam a Eucaristia. E assim Santo Afonso faz essa seguinte oração a nosso Senhor. Senhor meu Jesus Cristo, que por amor dos homens ficais noite e dia no sacramento do altar, onde cheio de toda misericórdia e bondade chamais e acolheis todos que vos vêm visitar, eu creio que estás presente neste sacramento. Desde o abismo do meu nada vos adoro e graças vos dou por todos os benefícios que me tendes feito, especialmente porque vós destes a mim nesse sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.